This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Estamos aqui com um novo episódio da nossa série de tendências. Dessa vez a gente vai falar sobre as tendências de inovação para 2023. O que a sua empresa precisa manter em mente para o próximo ano. E a gente vai discutir o que é moda, o que não é moda, vamos recapitular as tendências que a gente mapeou no ano passado. Tem muita coisa interessante. Para discutir essas tendências e mergulhar no assunto da inovação, a gente trouxe ninguém menos do que o Salib, José Salib Neto, coautor do livro Gestão do Amanhã e cofundador da HSM. E o LG Lima, CEO da ACE Cortex, que é a nossa empresa de consultoria em inovação. Vem com a gente. Estou aqui com dois amigos e duas pessoas que eu admiro e aprendo muito, e estamos inaugurando este podcast, aqui a participação neste podcast com o meu amigo José Salib Neto, vulgo Salibão, também autor aí de vários livros, né, junto com sua dupla dinâmica e Sandro Magaldi, vários livros que eu gosto muito, temos muita sinergia de pensamento aí, e agora está lançando, esse é o último, Salib, que eu estou aqui, Gestão em Tempos de Incerteza, esse aqui é o último que vocês lançaram ou não? Exatamente, nós lançamos o Liderança Disruptiva e logo em seguida esse, né, e foi uma coisa meio surreal, porque quando nós publicamos o Liderança Disruptiva, nós recebemos uma chamada aqui, tocou meu telefone, eu estava no meio de uma live como essa, tocou o Rancharan, né? E aí num podcast, né, eu parei, tudo que eu estava falando, o Rancharan tá ligando aqui, né? Não, você atende, o Rancharan toca, você atende. Ele ligou, ele falou, olha, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, e como vocês são experts em crise aí no Brasil, eu queria, de repente, escrever alguma coisa com vocês para falar de crise, né? Porque o mundo, como nós conhecemos, não faz muito tempo que encarou uma crise dessa magnitude, né? E como é que nós podemos orientar gestores e gestoras para encarar, né? Porque realmente mudou muita coisa, né? Em pouco tempo, né? E aí escrevemos um livro rápido, que é um livro, eu brinco com o Sam, né? Porque tudo que a gente escreve, né? O novo Código da Cultura, a Gestão da Manhã, é tudo atacando, né? Esse é um livro de retranca, entendeu? Então, é um livro mais retranqueiro, né? Muito legal o livro. Mas é muito prático. Muito legal. E orienta principalmente jovens que nunca passaram por esse tipo de coisa, né? E como encarar, né, preços que eles não têm mais controle, um ambiente instável, né? E o ambiente estava razoavelmente estável, né? Estava crescendo e tal, apesar de pandemia, apesar de coisas, né? Mas a gente encara agora um governo bastante diferente, né? Então, o que fazer, né, para você não ser engolido pelo mercado, né? Muita coisa legal, muita coisa, né, de preservar o caixa, se volta para os clientes, volta para a jornada dos clientes, tem muita coisa interessante, importante aí, que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Então, obrigado aí por inaugurar sua participação aqui, Salibão, vai ser muito legal. E LG Lima, Luiz Gustavo Lima, que é o CEO aqui da ACE Cortex, também está vivendo a inovação nas trincheiras, como a gente gosta de falar, né, LG? Então, a gente trouxe aqui duas figuras que vão explodir nossas cabeças. Muito bem-vindo, Luiz Gustavo Lima. Isso aí, obrigado. Hoje, feliz em dose dupla, né? Conhecer ao vivo, online, aqui o Salibão, o Sandro Magaldi, cada 10 palavras que ele fala, 11 é o Salib, e mandou aqui para casa o livro, fiquei muito feliz, muito lisonjeado. Agora, não é qualquer um que recebe a ligação do Rancharan, né, Pedro? Então, é verdade. Tem que respeitar, né? É verdade. E falando em tendências, LG, vamos dar um recap. A gente fez esse mesmo episódio de tendência de inovação lá no final do ano passado. Dá um rápido recap aqui do que aconteceu para quem está nos ouvindo. Tem muita gente começou a ouvir o Growthaholics esse ano, mas tem gente que ouve há anos aí. Então comenta aí o que aconteceu e a gente daí mergulha o que a gente está vendo para esse ano. Vamos lá, vou fazer um recap rapidão aqui agora, baseado em dados. No episódio do ano passado, a gente colocou 5 tendências de inovação. Então, eram elas: Open Innovation, inovação aberta. Segunda, CVC, que é o Corporate Venture Capital com M&A. Terceiro, transformação cultural. Quarto, times ágeis e squads.
e quinta era intraempreendedorismo. Então, alguns números aqui para falar se evoluiu, não evoluiu, andou de lado, retrocedeu, etc. Sobre Open Innovation, tendência número 1, a gente tem a 100 Open Startups, que se posiciona e tem um ranking das empresas que mais trabalham com startups e fazem inovação aberta, assim como envolve as startups também nas suas análises. Ela trouxe alguns dados interessantes agora, faz mais ou menos um mês e meio. Ela falou o seguinte: 3.821 startups foram envolvidas em programas de Open Innovation, com 4.449 corporações num range de 12 meses. Tá? Isso foi 58% mais do que 2021. Então, 2022 teve um crescimento expressivo nas interações de grandes empresas com startups. E dessas, foram declaradas 42.588 ligações entre startups e corporações, chegando num montante de 2,7 bilhões de reais em contratos fechados de Open Innovation. Bastante significativo, né? E só um adendo aqui, do ranking da 100 Open Startups, das 10 empresas que mais se conectam com startups, 6 delas, do top 10, 6 são clientes de Ace Cortex, e a gente ficou muito feliz com isso. Tendência número 2, que era CVC M&A. A gente tem um dado agora, recente, de um report que a gente fez com a CNI sobre CVC no Brasil, e a gente descobriu que praticamente 50% das grandes empresas no Brasil já realizaram alguma ação relacionada com o CVC. E da outra metade, aquelas que não fizeram nada ainda, para 41,7% dessas, a falta de informações, a falta de conhecimento, a falta de acesso aos benefícios e facilidades e formas de estruturar e fazer gestão do CVC fazem com que elas estejam paradas, elas não façam nada ainda. Outra coisa interessante nessa tendência é que a gente acabou de lançar um livro sobre CVC, né, Pedro? O Pedro é coautora também, com Cássio Espina e outros profissionais do mercado, que endossa o tema CVC no mercado. E quando a gente traz o M&A, que era a segunda parte da tendência 2, a gente tem um dado do primeiro semestre de 2022, então o ano não terminou ainda, por isso que esse dado não é consolidado, da PwC, que mostra que 807 transações foram realizadas de M&A de empresas, sendo que o setor de tecnologia, então as startups aqui especialmente, lideram esse ranking de M&As, de empresas com empresas, né? Nesse caso, empresas de tecnologia e startups com grandes empresas. Tendência 3, a gente falou de transformação cultural. Nós fizemos um report recentemente sobre cultura de inovação, onde a gente entrevistou centenas de profissionais do Brasil inteiro, e a gente descobriu que 91% desses profissionais estão familiarizados com o termo cultura de inovação. Então, a gente colocou como tendência, a gente já consegue constatar por números, por dados, de que a grande maioria de cada 10, 9 profissionais entende o que isso significa minimamente. E para quase 80% deles, cultura de inovação significa evoluir o negócio principal e explorar novas oportunidades. Então, bem interessante que esse negócio evoluiu bastante em 2022 também. Tendência 4, a gente falou de times ágeis e squads. Então, o que a gente vê é uma avalanche de vagas para contratar POs, Scrums e outras competências para ajudar as empresas a operarem, a trabalharem, a desenvolverem esses grupos, esses times multidisciplinares nesse formato de squad. Também, isso aqui a gente pode entender que se tornou uma verdade. E a última tendência, que era a tendência do intraempreendedorismo, a gente pegou nesse reporte de cultura que a gente fez que 38% dos profissionais entende o programa de intra como impacto na cultura de inovação. Só que ele está em quarto lugar. Antes dele tem, primeiro, capacitação da liderança. Então, eles entendem que a liderança ainda não está com a cabeça orientada e voltada para a inovação de negócio. Segundo, capacitação dos times. Eles entendem que as pessoas ainda precisam aprender muito sobre o ágil, sobre inovação, sobre empreender no ambiente corporativo. E o terceiro, sobre Open Innovation. Então, essas coisas, os números mostram que elas estão relacionadas. E o programa de intra, ele está ganhando força. Muitas empresas ainda trabalham ele com uma caixinha de ideias, mas à medida que a gente ganha mais maturidade, isso tende a evoluir. Então, este é o cenário daquilo que a gente previu e que aconteceu, Pedro. Muito legal, tem muita coisa interessante e muitas dessas ainda, né, tem muita pista ainda pela frente. Mas eu queria perguntar aqui, Salib, o que você... Agora a gente está vivendo um ano meio estranho, né? É diferente, você até... botou um livro aqui para lidar com a incerteza, você fala muito sobre cultura, a gente esteve junto recentemente, né, falando por uma
uma plateia aí de uma imersão que vocês montaram, de vários empreendedores e empreendedoras, e realmente as perguntas variavam bastante da inovação para a gestão, como que eu lido com as pessoas, o que você está vendo, como é que você enxerga aí esse mercado quando a gente fala de inovação olhando para frente? Olha, eu enxergo muitas coisas diferentes. Eu não consigo enxergar assim uma linha, né? Por mais que eu esteja dando palestras em muitas empresas, né? E por gerações diferentes, e por uma razão ou outra, eu tenho trabalhado muito com a velha geração, né? Uma geração mais antiga, mas que é dona da grana, né? Quer dizer que os jovens têm muitas ideias, só que os velhos têm a grana, né? E a gente está procurando, né? Porque hoje a gente tem um aparato de instrumentos para inovar muito grande, né? A LG já estava falando aí 2 palavras que eu sou bem familiar com ela. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro seminário de Entrepreneuring que foi dado no Brasil foi no final dos anos 80 aqui, que nós trouxemos o pai da matéria, que é o Gifford Pinchot, né? Que escreveu o melhor livro de Entrepreneuring. Agora, vai convencer alguém a ler um livro que foi escrito nos anos 80 sobre isso? Tá tudo ali, cara. O cara passou a vida inteira dele falando sobre isso. Então, acho que as pessoas têm que ter a humildade de catar essas coisas lá atrás. Outro cara que eu trabalhei também, que foi o pai do Open Innovation, foi o Harry Cheeseborough. Parece cheeseburger, mas não é, Cheeseborough. Ele escreveu o livro Open Innovation nos anos 90. Então, a gente está começando a ver essas coisas que são potencializadas pela tecnologia, essas teorias que foram criadas lá atrás, que agora são potencializadas. Então, a gente vê muita iniciativa, né, e muitas iniciativas, às vezes, equivocadas, porque, ao meu ver, a primeira coisa que essa turma tem que trabalhar, principalmente as empresas mais estabelecidas, é começar a trabalhar na cultura, né, na renovação da cultura, né, que aí nós escrevemos o nosso livro, O Novo Quadro da Cultura, que traz, né, porque vamos desenvolver uma cultura de inovação, aí você começa a dar tiro para tudo quanto é lado e nada acontece, e acontecem, sim, inovações equivocadas, né. Então eu digo, cara, é muito difícil você criar uma cultura de inovação se você não trabalhar numa cultura em si, né? Uma atualização, uma renovação, né? Eu prefiro falar de renovação, evolução da cultura, do que transformar, né? Porque às vezes é perigoso você transformar e você perde até a essência, né? Então a gente vê empresas que estão melhores, né? Posicionadas, que entendem isso, que já começaram a trabalhar na cultura, né? O DASA é uma delas, o Pedro é fantástico, entendeu a questão da cultura lá atrás, né? E por isso que as coisas acontecem de uma forma mais natural, né? Você tem Boticário também, que também entendeu, né? E você começa a ver uma coisa com pé e cabeça, e não tiros para tudo quanto é lado, entendeu? Então, e você vê empresas que simplesmente estão conversando e não fizeram nada ainda, entendeu? Isso me preocupa bastante. A maioria, né? As empresas estabelecidas, mais antigas, eles estão muito vulneráveis. Cara, se eu tivesse nessa vibe aí de começar startup, essas coisas, né? Puta, teria oportunidades gigantescas, assim, baseada na lentidão das empresas. Os caras não começaram nem o processo de transformação cultural. E isso me preocupa bastante, né? De ver tanto valor, né? E eu fico muito triste de ver empresas que estão aí há muitos anos no mercado e de repente se perderem, né? Porque cada empresa que se perde é muito valor que se perde para a sociedade, né? Como diz o Peter Drucker, tem nada pior do que uma empresa que dá prejuízo, entendeu? Ela é um ônus para a sociedade. Então eu meio que carrego um pouco isso para tentar mostrar, não só salvar, mas aproveitar tudo que a empresa fez e prosperar. Então, assim, mas eu vejo muito pouca gente trabalhando realmente na raiz da transformação cultural. Porque dá muito trabalho, é muito mais fácil você introduzir, né, esses conceitos fabulosos que o LG estava falando, do que trabalhar em cultura, porque cultura você tem que mexer com as pessoas, né, e mexer com gente dá trabalho, né, comportamentos, atitudes, né, e, enfim, uma série de coisas mindsets, né, que dão trabalho. Então, a gente vê tantas ferramentas, nunca foi tão... Nós tivemos tantas ferramentas na mão para trazer inovação. Mas, por outro lado, a gente tem cabeças confusas nessa história, entendeu? E eu vejo realmente muito poucas empresas trabalhando seriamente na sua transformação cultural. Isso realmente me preocupa. Ô Salib, onde que você acha quais são os erros mais comuns
que essas empresas cometem quando elas pensam sobre cultura? Quer dizer, quais os equívocos? Achar que é rápido, por exemplo? Onde que essas atropeladas mais acontecem na sua visão? Acho que é logo no começo, eles não sabem nem por onde começar, sabe? Assim, às vezes eu faço palestras para empresas gigantes, né, sobre cultura, só que não tem o presidente não está lá, entendeu, cara? Aí fica difícil, né? O presidente não tá, o presidente está ocupado, entendeu? Ou a presidente está ocupado. E aí já começa, às vezes, pô, como é que você vai falar sobre transformação cultural sem ter lá o cara que é o Chief Curator Officer, né? Quer dizer, o Culture Curator Officer, né? Que tem o cargo que o Satya Nadella deu para ele. E aí fica difícil, porque fica um olhando para a cara do outro e nada acontece, entendeu? Então, é logo no começo que a coisa começa. Ela já começa meio travada, sabe? E aí não consegue desenvolver, e aí, puta, eles vão, contratam empresa de inovação, fazem squads, mas assim, sem realmente uma direção, né? E assim, aqui no Brasil eu conto nos dedos, assim, realmente é até difícil achar exemplos, sabe, Pedro? Quando eu acho um exemplo assim, puta, eu vou achar um exemplo, vamos lá correndo, né? Você pega Randon, por exemplo, Boticário, você pega o iFood, pô, lá com uma turma muito boa, né? Que sabe fazer da inovação uma coisa sistemática, né? Porque eu aprendi sobre inovação com o Peter Drucker, né? Ele fala que a inovação é uma disciplina e ela tem que ser sistemática, ela não pode ser um monte de chute para tudo quanto é lado, entendeu? E então é aí que eu vejo, né? A falta de consciência das pessoas, das gestores e gestoras, de quanto a cultura tem a ver com a inovação, entendeu? Para ela criar um ambiente para que a inovação ocorra de uma forma mais tranquila, né? Porque eu vejo tiro para tudo quanto é lado. Pedro, um complemento aqui ao Salib. O dado que a gente tem aqui, Salib, é que quando a gente fala de cultura, as pessoas que quando são perguntadas, elas entendem que isso é importante, elas entendem que a empresa precisa evoluir a cultura para isso, e elas colocam como grandes impeditivos justamente a capacidade da liderança e dos times em fazer. Então, o time, né, pensa assim, o meio de campo aqui das organizações, ele faz a leitura, ele entende que o mundo está mudando ou mudou e vai mudar cada vez mais, mas ele quase que ele fica de mãos atadas do tipo, meu chefe não entendeu isso, o chefe do meu chefe não entendeu isso, a empresa fala que é, mas não é de verdade. Então, existe esse paradoxo mesmo acontecendo nesse momento, né? E eu tenho acompanhado um processo de transformação cultural que foi o que deu origem ao nosso livro, O Novo Quadro da Cultura, que é a Ambev, né? Na verdade, é a ABI, né? Com a empresa mãe, né? E foi através de uma conversa com o Jorge Paulo Lemann, né? Agradecendo o Novo Quadro, o endorsement que ele deu no Gestão da Manhã, que nós percebemos que o grande gargalo da transformação digital tinha mais a ver com a cultura do que com a tecnologia, entendeu? E ele entendeu isso, né? Por incrível que pareça, você pega uma organização que nem a Ambev, o ABI, e você sabe que lá não tem gordura nenhuma, né? Cara, o pessoal é resultado, turma de Stanford, turma de Harvard, né? Não tem moleza, né? E, cara, o Jorge Paulo foi o cara que entendeu isso, entendeu? Ele estava com dificuldades de fazer a turma entender. Ele chegou ao ponto de chegar publicamente falar que ele se sente o dinossauro apavorado, porque é o único recado que ele conseguiu para ver se os caras acordavam, entendeu? E foi dramático. Até perguntei para alguns executivos o que eles acharam quando ele falou isso para o mundo inteiro. Ele falou, pô, parecia que eu tinha perdido minha mãe, sabe? Parecia que minha mãe tinha morrido, né? E aí você vê, né? E a partir dessa declaração, porra, meu, que realmente a coisa é séria, a coisa começou a evoluir, né? A coisa começou a evoluir. Hoje você vê a Ambev aí atuando com banco digital, você vê agora na Copa do Mundo o Zé Delivery explodindo de vender cerveja. Você vê empresas, eles criando empresas para ajudar pequenos varejistas do mundo inteiro, né? Zetec, se não me engano. Então você começa a ver um resultado, né? Eles investiram nisso, eles passaram pela dor. Eles foram lá e tiveram que mudar um CEO, né? O Brito, que foi o cara que levou a empresa a valer 250 bilhões de dólares, entendeu? Cara, e às vezes envolve mudar a gente, né? Tem jeito. Uma vez eu até pedi os princípios lá para o Jorge Paulo, né? Atualizados, né? Que sempre guiaram a empresa. E ele mandou tal, né? E eu falei, pô, acho que dá para melhorar. Ele falou, nós estamos fazendo algumas mudanças lá em cima ainda que não deu, mas vai melhorar. Então, assim, você tem que passar por um processo doído, né? Aquela coisa, você tem que piorar para melhorar, entendeu? Então, e poucas empresas têm coragem de fazer isso, né?
Por isso que eu admiro tanto o Jorge Paulo, dele ter, com 83 anos, ser o cara. Até o Rancharan falou, olha, da turma lá, ele é o cara que vai fazer isso. E eu tenho uma mensagem dele, ele falou, cara, o pessoal não está entendendo, eu vou liderar esse negócio. Entendeu? E aí você começa a ver uma mudança. Pô, os caras vão lá, criam um cargo de diretora-mental da empresa para ajudar as pessoas a errarem, né? Porque o erro lá era como assim, você errava lá, você literalmente estava numa situação complicada. Para quem conhece os bastidores, né? Eu não gosto nem de falar do que eles jogavam nas pessoas, mas era bem difícil, né? E agora você vê um outro ambiente na empresa, né? Muito mais voltado assim, olha, a inovação não acontece em erro. Pode errar, tranquilo, que você não vai ser crucificado, entendeu? Então é um processo doloroso, né? Que envolve mudar gente, envolve mudar o presidente da empresa, né? Imagina, pô, como é que você vai tirar um cara que levou a empresa ao valuation de 250 bi? Pô, tem que ter muita coragem para fazer isso, né? Para ter outra visão. E é um processo doloroso. Agora, sem esse processo doloroso, uma empresa tradicional não consegue fazer isso. Aí fica essas iniciativas, pô, já manda lá vai para Singularity, vai fazer tour em Israel, vai fazer tour no Silicon Valley, aí você volta e pouca coisa acontece, entendeu? Pouca coisa acontece. Então é assim, pelo menos essa é a minha visão, né? Não, eu concordo super, Salib. Eu acho que o ponto que você falou aqui é dolorido. Não tem como você passar por um processo desse sem ter insegurança e tal, porque no meio do processo as pessoas vão vir para você falando, você está louco, você está errado, né? Você está querendo... E como que você lida com isso? Então, é um processo que envolve a liderança, envolve coragem, envolve tempo, né? Que as pessoas têm que esperar, né, o suficiente para as coisas começarem a vingar. E como é que você vê, LG, quando a gente pensa isso, né, e a gente olha as empresas, várias aí que o Salib mencionou, né, que estão dispostas a trilhar esse caminho, você acha que, pensando em tendências aqui, você acha que as condições de mercado vão forçar as empresas, o que antes era uma coisa, para a maioria, nice to have, porque não doía no curto prazo, agora começou a doer, aí vem um iFood, começa a comer mercado, vem outro cara, começa a comer mercado, vem as startups que têm funding, você vê que existe agora peraí, gente, agora não é mais nice to have, não vamos mais fazer aqueles programas cosméticos e vamos começar a mexer naquilo que importa na companhia? Como é que você vê isso? Eu queria ouvir um pouco o que o Salib tem a dizer também. Perfeito. Sim e não. Sim e não. Por quê? Porque está relacionado com a maturidade que a empresa tem para este assunto, né? Tem tudo a ver com o que o Salib acabou de falar. Então, se você pegar executivos que já se conectaram, já leram um livro do Salib, entendem o que o iFood está fazendo, que acompanham minimamente a disrupção que as startups estão proporcionando em N setores, este sim. Mas tem uma galera, e eu não sei se eu vou errar aqui, Salib, se eu vou carregar demais nas tintas, mas eu diria que a grande maioria ainda não. A grande maioria. E quando a gente olha essas empresas que a gente citou aqui, é a ponta do iceberg. Essas empresas, elas compõem a ponta do iceberg. Se a gente for aqui absolutamente pragmático, a gente tem mais de 19 milhões de empresas no Brasil. Empresas abriram lá seu CNPJ, são mais de 19 milhões. Se a gente pega um ranking de um valor, ele coloca lá as 1.000 maiores do Brasil. Se a gente pega as maiores da Exame, pega lá 100 maiores do Brasil, e assim por diante. Então, sim e não por isso. Sim, para essa galera que já entendeu, o Salib citou alguns bons exemplos, a EBI e a Ambev, nosso cliente aqui, a Randon, nosso cliente aqui, Natura, nosso cliente, Santander, nosso cliente, beleza, essa galera sim. Mas muitas outras, não. Pra você ter uma ideia, a gente acabou de completar 165 clientes dessas empresas desse porte. E só esse ano foram 28 novas empresas que nos procuraram. Uma demanda que a gente percebeu esse ano, que eu trouxe aqui como tendência para o ano que vem nessa linha, Pedro, é justamente para essa galera que entendeu, a tendência para mim é planejamento estratégico de inovação, Salib. Não só o planejamento estratégico da companhia, o padrão que eles estão acostumados, mas é fazer um de inovação, porque essas empresas não tinham, né? Tinham P&D sempre existiu, claro, ou pegar produto, né? Produto para mim é inovação, então X% da receita eu vou converter para inovação. Quando você vai ver no fim do dia, está falando de produto, está falando de negócio, está falando de motor 1, motor 2, de criar negócio de um lado, criar possibilidades do outro, etc. Então, eu diria que para quem já está com a maturidade um pouco mais avançada, ele está discutindo problema versus dilema. Então, problema, errar, não é mais punido, né, Salib? Mas ele passa a ter respostas ou não.
e se ele não tiver, ele leva para o dilema, que é o território das possibilidades. Então, para mim, esse planejamento estratégico de inovação traz a visão de ambidestria, build or buy, ou make or buy, ou eu faço de dentro para fora, ou eu trago de fora para dentro. Nesse sentido, ele vai aprender, vai estudar, vai conhecer os veículos de inovação, a gente citou alguns aqui, o intraempreendedorismo, que como o Salib bem citou, o conceito vem lá dos anos 80, pode ser o CVC, pode ser o CVB, que é o Corporate Venture Building, pode ser Joint Venture, enfim. Os veículos estarão a favor de uma estratégia que se propõe a trazer mais eficiência para o core, quanto atacar oportunidades adjacentes. Exatamente. Eu acho que as oportunidades, né, os instrumentos, como eu mencionei, para inovação hoje são gigantescas, né? Coisas que a gente, para você inovar no passado, né? Eu tenho aí 4 décadas olhando a gestão, né? Praticamente, eu estou com 64, comecei com 26, e a gente hoje tem instrumentos, cara, e é interessante, né? Porque eu sou um ávido estudante aqui do Peter Drucker, né? Que é o nosso mentor intelectual, convivi com ele 14 anos, né? E vejo como é legal ver as ideias dele que ele desenvolveu, né, serem potencializados pela tecnologia, né? Então, a tecnologia está dando vida a muitas coisas que eu vi lá atrás, né? O próprio Entrepreneuring, né, que era uma coisa assim que na época era um livro revolucionário, só que hoje você tem toda essa capacidade, mas você tem que trabalhar na cozinha antes, né? E esse trabalho na cozinha, não adianta você mandar o cara para o Silicon Valley se o cara é errado de mentalidade, entendeu? Não sei se vai mudar muita coisa, né? Então, é um trabalho árduo, mas quando acontece, né, e eu acho que é interessante ver essas empresas, como eu mencionei, Ambev, DASA, Boticário, né, que testaram, o próprio Magalu, né, Magalu quase morreu, se não tivesse feito isso, né, o Motor 2 lá, o Luiza Labs, cara, o Magalu estava morto hoje, né, porque caiu o preço das ações, cara, vai subir tudo de novo, os caras compraram 22 empresas, vão competir com o iFood, os caras não vão deixar barato o iFood navegar sozinho nessa história, né. Então é interessante, né? Mas eu vejo do outro lado, né? E o nosso foco tem sido muito as empresas mais estabelecidas, executivos um pouco mais seniors, né? E apesar que a molecada também, o que me preocupa na moçada agora, a gente vê nessa questão dessa crise, né? Muitas startups aí com dificuldades enormes, porque eles não criaram uma retaguarda gerencial, né? Mais madura que ajudassem eles a enfrentarem situações adversas. Eles já nasceram com coisa andando, com muito dinheiro no mercado e tal. Puta, de repente aí começa a mandar não sei quantas mil pessoas embora. Eu não gosto disso. Eu acho que qualquer empresa que manda muita gente embora é porque não está preparada gerencialmente, entendeu? Acho que a empresa pode ajustar aqui e ali, mas ela tem que estar preparada para atuar em vários cenários, entendeu? E porque, pô, você manda uma pessoa embora, você manda um monte de conhecimento embora junto, né? Então é desafiador, né? Mas você tem empresas fazendo coisas bacanas. Logicamente, quantas vezes a gente já falou da Amazon, ninguém precisa ouvir. Mas, a Amazon conseguiu criar uma cultura, né, muito forte, já lá atrás, com um sistema de gestão muito organizado, e conseguiu virar uma empresa multi-inovadora com 1 milhão de colaboradores, né? E aquele papo era o seguinte, você tem muita gente e não dá para inovar. Lógico que dá. É só ser disciplinado, entendeu? Então, eu adoro a Amazon, né? Acho que o sistema de gestão da Amazon integra cliente, integra inovação, integra cultura, tudo dentro do motor, integra dados, né? Tudo dentro do motor. E eu gosto de ver as coisas assim, fluindo sem grandes dramas, né? Porque a hora que você tem muito drama na coisa, não? E aquela correria, tem que inovar, cara, eu não gosto disso, sabe? Isso aí é um caminho meio errado, né? Não, eu acho muita coisa interessante que vocês falaram, e o que me, agora refletindo, né, que a inovação, durante muito tempo praticada naquela conversa no golfe, de um CEO com outro CEO, eu estou investindo em inovação, mandei meus caras lá para o Vale do Silício. Aí o cara volta na segunda-feira e fala, precisamos mandar os caras para o Vale do Silício. Uhum. E aí ficava essa competição cosmética, né, em relação a aparecer versus, de fato, provocar a mudança. E eu sempre brinco, né, que quem está inovando não se sente inovando, se sente resolvendo problema de cliente, se sente criando, né, negócio. E eu queria ouvir de vocês
a gente vê, por exemplo, agora muita empresa batendo na nossa porta porque estão com aqueles hubs de inovação que elas criaram lá atrás, as moscas. Porque elas tinham uma tese que eu vou criar um espaço físico e os empreendedores vão vir para cá e aí eles vão, né, contaminar a corporação com inovação, e a gente vê que, de fato, o empreendedor não quer ir para lá, espaço físico não é mais importante, não acontece essa contaminação do jeito que elas achavam, e elas vêm e falam, o que eu faço agora? O que eu faço com o meu hub? Você está vendo isso, né, LG, no dia a dia? As empresas estão tendo essa... E aí a minha pergunta depois para follow-up dessa é, vocês acham que dentro dessa... Vamos imaginar a próxima geração das iniciativas de inovação, elas já entram com menos inocência ou talvez com o pé um pouco mais no sentido de o que isso vai me trazer de fato, o que eu estou fazendo de fato? Vocês acham que esse nível de consciência começa a se elevar a partir do momento que eu já gastei um monte de dinheiro que não trouxe talvez nada? Como é que você vê isso, LG? Estou pensando aqui para eu não ser pessimista na minha fala, mas eu também não quero ser otimista demais na minha fala. Porque é o seguinte, eu tenho visto muita dificuldade, assim, um desafio muito grande no dia a dia. Está difícil assim no dia a dia, porque existe o golfe. O golfe ele é real. Talvez não seja o golfe, seja o vôlei, seja o beach tennis, talvez seja outra coisa. Mas existe mesmo a perfumaria da inovação ainda, ela é real. Ela é real. E para mim tem relação direta com a maturidade que essas empresas e que esses executivos seniors têm para o assunto. O Lehman, ele é um entre alguns milhares, não, Salib? Ele é deve ter milhares de executivos seniors por aí que não fizeram o que o Lehman fez ainda. Então, por isso que aqui eu sou um pouco pessimista nesse sentido. Eu acho que a gente precisa de mais alguns anos ainda para que essas empresas façam a espuma, façam a perfumaria, errem, o dinheiro vá para o ralo e ela volta e fala, tá, agora deixa eu entender o que realmente preciso fazer para gerar valor para o cliente, para criar mecanismos com disciplina, com método, para fazer as coisas acontecerem. Outra coisa ontem eu estava num papo participei de um papo, na verdade, não falei, eu só ouvi, no MIT, sobre empreendedorismo e inovação. E aí a tese que eles estavam defendendo nós somos MIT, nós somos orientados a dados. Inclusive as duas pessoas que estavam falando eram engenheiros. O cara, engenheiro qual é o problema que eu vou resolver aqui? Quais são as informações que eu tenho dessa fórmula, dessa equação? Para empreender, para criar um novo negócio, eu também posso e devo ser metodológico e disciplinado. A disciplina é o ponto que o Salib está levantando aqui, que veio lá do Peter Drucker. E o empreendedor moderno, especialmente orientado à tecnologia e startups, que ele pode fazer isso dentro de um ambiente corporativo, ele desenvolve as competências, ele vai errar, vai acertar, mas ele precisa ter o buy-in, ele precisa ter o suporte, ele precisa ter a política a favor dele, ele precisa ter a estrutura orientada a ele. Então, os hubs que foram criados, vamos pensar, de 2015 para cá, se eu não me engano, o Cubo nasce em 2015, o Nova Bra em 2016 e todos os outros vieram depois. Essa galera, com certeza, já aprendeu isso, Pedro. Essa galera, com certeza, já aprendeu. Existe uma outra galera que está aprendendo isso agora. E eles se beneficiam de aceleradores do conhecimento, que são os testemunhos daqueles que viveram as falhas, as iniciativas que foram frustradas, e também, por exemplo, webséries como as que a gente fez este ano, os reportes como a gente fez este ano, entrevistando essa galera e falando o que deu certo e o que deu errado. Então, se eles forem espertos, safos, eles vão acelerar a curva de aprendizado deles, se beneficiando daqueles que já fizeram. Se eles não entenderam isso, se eles não estão se conectando, se eles não estão estudando, eles vão certamente rodar coisas que esses já rodaram, vão levar meses e anos para aprender, e a gente vai ter essa conversa daqui 2, 3 anos, e a gente vai ainda falar que tem gente que está começando a fazer o que algumas já fizeram em 2015, 2017, 2020, 2022. Assim que eu vejo. Adicionando algum comentário, né, do que eu tenho visto nas diversas empresas que a gente tem rodado o Brasil muito, né, é a falta de alinhamento de maturidade dos conceitos entre os colaboradores da empresa, entendeu? Você tem gente lá em cima e você tem gente muito lá embaixo, entendeu? Para esses novos conceitos, que na verdade é o que a gente tem trazido, né, na nossa colaboração, nossos livros, a gente tem trazido para dar um upgrade, né, porque a gente tem uma grande desvantagem agora, que são as próprias escolas, né, principalmente as escolas de negócio que ficaram obsoletas, né, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, elas estão
despejando aí milhares e milhares de jovens que, não tem o mindset, né, e a capacidade para entrar. Então, tá sobrando muito para a empresa, entendeu? Tá sobrando demais para a empresa, porque eles têm que fazer o alinhamento da turma que entra, né, que já começa com a coisa que mais me preocupa. Se você perguntar para vocês 100 jovens hoje quem é o Peter Drucker, provavelmente 2 vão dizer o que ele faz, né? Que já é um perigo enorme, né? É que nem médico não ter o CRM, entendeu? O cara que não entende o que o Peter Drucker faz é um médico que não tem CRM, sabe? Salib, vou te dar um número para te ajudar nesse seu ponto. Eu dou aula, né? E aí eu sempre coloco lá foto do Reid Hoffman, que fundou o LinkedIn, coloco foto do Elon Musk, que agora está sobre evidência, foto dos clássicos, e de cada 10 alunos, 9 não sabem dizer quem são as pessoas. Eu te dou esse número agora. Então, esse é um problema. E depois você tem a falta de alinhamento nas empresas. Às vezes eu chego, faço um exercício, né, e pergunto para 5 pessoas para elas me definirem o que é cultura. Tem 5 definições diferentes. E aí que mora o perigo, já mora aí, né? Você pergunta para 5 pessoas o que é inovação. Você tem 5. Então, assim, é muito difícil, né? E por isso que eu gosto, né, da disciplina lá do Jorge Paulo, que é uma pessoa que tem um contato já de muitos anos através do tênis, né? E ele me dá muito acesso ao que ele está fazendo. Eu sou muito grato por isso, né? Que eu vejo na veia, né? Mas é uma empresa assim que força um alinhamento entre as pessoas. E aí você vai em outras empresas, cara, você conversa com um, o cara está 100 anos para trás, conversa com o outro, o cara está 100 anos para frente. E fica muito difícil de você ter alguma coisa mais alinhada, sabe? Mais que faça muito sentido. E eu não sei se as empresas têm essa consciência, né? E sem essa consciência fica muito difícil. É a mesma coisa da maturidade tecnológica, né? Nós temos a mesma empresa, 5 gerações trabalhando diferentes. Os caras querem que todo mundo já comece com o sistema de comunicação e tal. Porra, você tem a velharada lá que começou lá atrás, que tem muita experiência, mas não tem muita habilidade nessas ferramentas, including myself, né? Então, e precisa de ajuda, né? Pô, minha filha aqui está direto comigo aqui para não me deixar escapar nada. E então essa consciência de alinhamento do que é realmente inovação, do que é cultura, do que é o Peter Drucker, por que ele é importante hoje, e esses caras, e como é que uma coisa integra a outra, né? Aí fazem essas iniciativas dando chute para tudo quanto é lado, entendeu? Manda para Singularity University e o cara vai voltar inovador. Não vai, entendeu? Então é mais ou menos assim. Perfeito. Eu acredito que tem muito disso, e aí eu não sei se você concorda comigo, mas quando a gente pegava as milhares de tendências aí que você também acompanhou ao longo dessas últimas décadas, a prescrição do que deveria ser feito era muito clara, né? Então o cara chegava e falava, olha, você precisa fazer reengenharia, você precisa fazer right sizing, você precisa fazer balanced scorecard, né? Right sizing, downsizing, toda, né, custeio ABC, quer dizer, o cara tinha um playbook do que ele precisava fazer. Então ele vai lá e contratava uma consultoria, né, uma Big Four, o cara botava um monte de consultor e fazia um grande projeto de preencha, né, a moda do momento. Quando a gente fala de inovação, a minha sensação é que a fórmula da inovação ela não é tão prescritiva, ela não é clara no sentido de, se você quer inovar, você precisa fazer isso, você precisa criar um negócio assim, você precisa fazer isso. Não tem, porque para cada empresa tem não existe né? Existem N caminhos que ela pode adotar, o que fica mais complexo. E me parece que essa compra de fórmulas, se eu pego o meu mindset de em vez de eu contratar a McKinsey, eu mando o cara para a Singularity, daí eu tenho isso resolvido. Eu acho que o pessoal tende a encaixar, a buscar a fórmula para fazer isso. E eu não sei se você já viu, o LG já viu vários, mas quando eu leio os planos de inovação que várias consultorias fizeram para as empresas, o plano é, basicamente, você precisa ter 30% do seu faturamento oriundo de novos negócios nos próximos anos, para ter projetos de IoT e projetos não sei o quê, e indústria 4.0, essa sopa de letrinhas que não significa muita coisa, e o cara ia executando um plano que, obviamente, não gera. Então, você acha que essa coisa formulaica e a falta de fórmula de inovação
é um dos causadores desse gap ou não? E aí, Aligião, quer que eu vá? Pode ir porque eu realmente já vi vários, tá, Salívio? Assim, é o meu dia a dia, né? E é só complementar o Pedro para te ouvir, que o executivo não sabe fazer. O cara chega aqui para a gente e fala assim, olha, o que acontece, né? O golfe é real, como eu falei que o golfe é real, contratamos lá o suprassumo do tradicional, da consultivo. Beleza. Veio aqui para mim 3 caixinhas. Transformação digital, inovação, 20%, 30% da receita tem que vir de coisas novas. O que eu faço agora? O cara fica completamente perdido. Então, eu queria te ouvir também, sabe? Abre uma cadeia de pizzaria, né? Esse que é o problema. Eu cresci muito na minha gestão, começando com 26 anos, né? Então eu lembro muito bem esses modismos, né? Na verdade, eram coisas muito válidas, assim, sabe? Só que a empresa precisa estar preparada para assumir, né? Essas coisas novas que entram, né? Tem uma gestão moderna que absorve, testa, depois vai, né? Porque eu já vi muitos milhões de dólares sendo desperdiçados em iniciativas, né? Na época da reengenharia foi uma loucura, né? Todo mundo começou a mandar todo mundo embora, assim. Foi uma loucura, assim. Simplesmente acabaram com a gestão média, porque interpretaram a reengenharia como mandar a gente embora, e não como reinvenção de processos, né? Eu trabalhei com o Michael Hammer, que foi o pai da reengenharia, né? E foi duro para consertar essa interpretação, né? Às vezes as empresas pegam esses modismos e interpretam de uma maneira equivocada, entendeu? Eu não sei, eu adoro o sistema, eu acho que as empresas, cada empresa é um órgão diferente, né? Não tem uma coisa que funciona para outra. Mas eu sinto essas iniciativas de inovação muito assim, muitos tiros para cima e para baixo, sem uma disciplina, né? Por isso que eu gosto muito da Amazon, né? Porque não é à toa que a Amazon inova do jeito que tem, porque eles têm eles são burocráticos na questão da inovação deles, sabe? Às vezes você precisa burocracia para inovar, porque senão você cria uma empresa que começa a dar tiro para tudo quanto é lado. Se você pegar o que você tem que fazer para inovar lá, já começando, se você traz uma ideia, você não pode apresentar PowerPoint, entendeu? Você tem que apresentar o negócio por escrito, você tem que entrar na metodologia deles para depois vender. Cara, se seu plano dá certo, você ganhou, você é um gerente e traz uma puta ideia para a empresa, cara, você é super bem recompensado. Então tem toda uma disciplina que força isso. O que me preocupa são esses tiros para tudo quanto é lado que as empresas fazem, entendeu? E sem entender as raízes do que segura um negócio, entendeu? É óbvio, né? Quando eu ando pelo Brasil e fico falando do Peter Drucker e como as ideias dele, parece que os caras estão ouvindo coisa de Marte, entendeu? E isso me deixa preocupado, sabe? E para piorar, as escolas, cara. Nossa, eu visitei uma grande escola americana, né? Não quero nem falar o nome, recentemente, cara. Cara, é de chorar, é de chorar. Eles me levaram assim lá num prédio que custou $100 milhões, lá onde ficam todas as salas dos professores, são 170 professores, 170 salas fechadas, cada professor com a sua salinha fechada, entendeu? E aí lá embaixo tem um lugar que eles falam que é um lugar de convivência, cara. Cara, se você não tem um espaço onde você tem interações, projetos, e principalmente coragem de abandonar o que não funciona mais, cara. E isso acho que é um principal bloqueio hoje para as inovações, é você ter coragem de abandonar. Cara, você pega o programa de trainee da Ambev, que foi considerado, está escrito no livro do Jim Collins, eu li aqui, é o maior programa de trainee do mundo. Eles tiveram que desmantelar tudo aquilo lá. Por quê? Porque aquele programa, o objetivo dele era formar mais Jorge Paulos, mais Betos e mais Marcels, né? Por aí. E, cara, eles pensavam igual, né? Então tiveram que desmantelar aquilo, não desmantelar totalmente, mas, cara, metade daquilo aqui não vale mais, porque se você não tem ideias diferentes, vindas de fora, com pessoas que compram aquela cultura e que sabem adicionar o que a gente chama de culture add, adicionar coisas novas para a cultura, cara, a coisa não anda, entendeu? Então, eu gosto dessa disciplina, não gosto desse tiroteio que dão, né, que parece metaverso, todo mundo com metaverso. Puta, meu, olha, eu vejo assim, a quantidade de dinheiro que eu vejo sendo desperdiçada no mundo com essas coisas por falta de uma visão mais estrutural da coisa é muito grande. E dá trabalho, né? Porque você começa a mexer em gente, né? E mexer em gente é complicado. E eu concordo
bastante com vocês. Se a gente for olhar, eu acho que uma das coisas, até casando com o nosso ambiente econômico e o mood aí geral, o que o LG colocou, né, como uma das tendências aqui de inovação é a captura das adjacências, fazer bem feito a captura das adjacências para capturar valor, né? Quer dizer, é uma coisa dentro do framework de inovação, é uma coisa que a gente consegue relativamente bem mapear quais são e colocar projetos para isso. Como é que você vê isso, LG? O que você teria a dizer sobre esse ponto? Obrigado por trazer esse ponto. Estava doido para falar sobre ele. Especialmente ele é uma tendência para mim, porque este ano de 2022 a gente conseguiu evoluir bem esse tema com alguns clientes, mas eu vou seguir na linha do Salib aqui e dar um exemplo também para ficar bem claro para as pessoas, né? O Mercado Livre é uma forma didática de entender a adjacência. O core business do Mercado Livre é o e-commerce. Então, olha que interessante, uma empresa que é digital por essência, está na internet, é o e-commerce, gente comprando de um lado, gente vendendo do outro e tudo mais. Então, esse é o core business do Mercado Livre. Quando ele para por um determinado momento e analisa que tem alguém entregando o que ele vende para alguém, por que não fazer aquilo, dado que faz parte da jornada do cliente dele, ele consegue capturar valor também na cadeia estendida, não só no core. Ele criou o mercado de envios. Não muito distante disso, ele faz a mesma reflexão e olha que tem uma cadeia de valor dentro do negócio chamado meio de pagamento, capturando o valor que ele está gerando. Por que ele também não passa a capturar? Criou o mercado pago e assim sucessivamente. Então, para mim, esse é um exemplo muito didático e claro de que toda e qualquer empresa que entende o que a gente está discutindo aqui, colocando pontos como tendência, e olha para o negócio principal como core, para gerar eficiência, fazer mais com menos, entregar o que ela sempre entregou, a inovação vai potencializar sem dúvida alguma. Agora, o futuro se cria no presente, o futuro se constrói no presente. E o futuro das organizações inovadoras passa por atacar as oportunidades adjacentes. Tecnicamente, existe um veículo de inovação para isso, que é o CVB, né? Que é o Corporate Venture Building. A gente pegar o mercado americano, especialmente, mais de 80% dos CEOs entendem que isso vai ser necessário na estratégia de negócio deles. No Brasil, ainda a gente está distante disso, mas as empresas que já entenderam, Salib citou, a Ambev tem lá o Zé Delivery como exemplo didático do que a gente está falando. O Mercado Livre tem o Mercado Pago como exemplo didático do que a gente está falando. O empreendedorismo como competência do executivo. Se a escola não ensina ele a atuar neste contexto, se o ambiente empresarial ainda não aprendeu a se comportar dessa forma, as iniciativas, os profissionais, os times dedicados a criar novos negócios vão gerar valor. A gente tem um outro exemplo que dá para citar aqui também, que é a Unilever, uma empresa global, um exemplo de companhia orientada à marca, branding mesmo, em várias categorias distintas, criou no Brasil um modelo de negócio novo, que é a Omo Lavanderia. Imagina você pensar isso há 20 anos, 15 anos, né? Então, são indícios fortes de que já as grandes empresas, de uma maneira um pouco mais massificada, vão entender que elas precisam ter uma estratégia de inovação também orientada à criação de novos negócios, porque se eu tenho clientes específicos, cada um deles tem as suas jornadas. Dentro da jornada, eu posso capturar valor, gerar valor para ele e criar um ecossistema, uma visão de plataforma de negócio mesmo, assim como a Amazon, que o Salib falou aqui algumas vezes já. E muito desses novos serviços, produtos que são feitos, né, provavelmente vão valer mais do que a própria empresa core, né? Eu não duvido que alguma hora dessas, alguma coisa que a Ambev cria vai valer mais do que a cerveja, juro por Deus. Assim, é nesse nível, né? Não é uma coisa que acontece lá com o Alibaba, né? O Mercado Livre, a Amazon, né? Mas aí, eles têm as pessoas preparadas gerencialmente para isso, entendeu? Para entender a questão da cultura, a questão da inovação, onde os dois encontram, aquelas coisas. E não simplesmente dar um negócio porque é uma oportunidade. E a gente vê, né, essa questão da diversificação, né? E no passado, né, aquele modelo do Porter era foco, 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 né? E hoje a gente viu que a tecnologia nos permite uma diversificação mais alinhada com o negócio que você tem, entendeu? Não é simplesmente abrir uma cadeia de pizzaria, né? Então, mas se você consegue alinhar, pô, você cria empresas super legais, né? Pô, o iFood, Mercado Livre, e a Amazon, né? E você vê as pessoas que trabalham lá, pô, os caras são muito engajados, né? Muito felizes, né? Apesar de falarem que na Amazon os caras dormem, aquelas coisas todas. Mas, cara, não é possível. Nenhuma empresa, essa empresa não teria tanto sucesso, né? As pessoas podem trabalhar em qualquer lugar hoje.
Então, eu gosto de ver empresas saudáveis, empresas que as pessoas estão felizes, né, e estão alinhadas, porque eu acho que o grande problema da saúde mental hoje, e que ninguém está atacando, é o próprio sistema gerencial, né? Porque quando você tem um sistema gerencial equivocado, o pessoal não entende que é cultura, não entende que é inovação, cara, o pessoal entra em paranoia total, aí que é a doença. Que você tem um ambiente produtivo, né? A coisa flui, aí você não vai ter gente doente, você vai ter gente excitada, gente feliz, né? E é uma coisa que os psicólogos, psiquiatras, gestores não conseguem entender o mecanismo de como a questão. Você pega aqui tem um livro recente que eu vi aqui, a over collaboration, né? Você colaborar demais, né? E a over collaboration acaba levando ao estresse e pega a saúde mental. Então são esses equilíbrios, né, que os gestores têm que estar conscientes para fazer que suas empresas sejam saudáveis financeiramente e mentalmente também, porque hoje para enlouquecer é 2 minutos, né? Porque é tanta correria, é tanta velocidade, e com uma velocidade com sistemas gerenciais arcaicos, né? E eu vi nessa escola que eu visitei e vi, falei, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Assim, eu estava falando eu estava com um técnico de tênis, né? E eu tive um almoço lá com uma mulher que é PhD, não sei quantos quilômetros, 30 livros, né? E falei, mas o que ela faz? Eu falei, cara, ela é número 1 do mundo em um negócio que ninguém quer mais, entendeu? Então, assim, sabe o que é, né? Então, você tem que eu bato forte na academia, porque eles estão jogando no mercado uma molecada que não está preparada para isso que está acontecendo, né? Não está preparada. E aproveitando até o gancho aqui, né? O Sandro e eu fizemos um deal com a Unicesumar, né? E o MBA deles vai ser todo focado no nosso conteúdo, né? No Gestão da Manhã, no Novo Quadro da Cultura, Estratégia Adaptativa, Liderança Disruptiva, Estudo de Casos e mais coisas que vêm por aí. Porque eles entenderam, finalmente uma escola entendeu que aquele conteúdo tradicional que já foi ensinado há 100 anos, literalmente, né, não serve mais para o mundo de hoje, né? Que a experiência agora tem que ser outra, né? Então, em janeiro aí vocês vão ter notícias, né, desse MBA, que nós estamos muito entusiasmados de poder colocar um conteúdo mais alinhado com o que as pessoas precisam hoje, né? Entra como tendência, hein, Pedro? Instituições de ensino mudando o seu currículo por conta desse entendimento da necessidade, né? Exatamente. Eu acho que há um completo, né? Se eu me coloco no lugar dos alunos, como que eu separo o joio do trigo? Como que eu entendo onde aprender, o que aprender? Tem muito ruído, pouco sinal, né? Pouca coisa que fala, isso fica. Porque quando o Salib vai lá e fala do Peter Drucker, e o pessoal acha que, uau, pô, isso é uma coisa que já deveria ter sido, né, introjetada aí por todo mundo, e eu fico, essa superficialidade, essa cultura aí né, sempre tem que ter uma novidade, sempre tem que ter, isso gera também essa questão da saúde mental que o Salib comentou e tal. Então, pô, eu acho que a gente precisa fazer esse novo pacto aí com a academia, com as empresas, modelos mais saudáveis, porque eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a coisa mais sustentável que você pode fazer pelo seu negócio é ter um negócio longevo e pessoas felizes, e depois todo o resto, né? E eu acho que isso as pessoas acabam perdendo a essência do que a gente deveria olhar. E com isso, gente, olha quanta coisa a gente falou, quantos insights, quanta riqueza a gente falou aqui. Eu já te convido aqui publicamente, Salib, para fazer um episódio, os meus aprendizados com Peter Drucker. Eu acho que vai ser um episódio riquíssimo. Se quiser, vai ser muito legal. Acho que tem muita riqueza. Eu também sou um grande fã, obviamente não tenho a sua erudição em relação ao Peter Drucker, nem o seu relacionamento que você teve com ele, mas eu acho que tem muito aprendizado aí que a gente pode trazer para os nossos ouvintes. Eu queria te agradecer, Salib, muito obrigado por você ter trazido, é sempre uma aula, sempre um grande prazer aí conversar com você e te ouvir. Não, eu que agradeço, me sinto lisonjeado, por vocês são craquíssimos aí da nova economia, né? Eu tenho aprendido muito com vocês, né? Mais do que vocês imaginam, e me ajuda muito, né? Porque eu venho lá de trás, né? E vim lá de trás, né? Eu mandava telex. Vocês nunca mandaram telex, né? Eu mandava carta. E fazer essa transição para mim tem sido
tem sido um case. Inclusive, lançaram um podcast para profissionais acima de 50, né? E foi bem legal. Porque eu vejo, assim, muito desperdício, né? Da turma mais velha, por a turma mais nova não entender que eles têm que ser mais alinhados e trabalharmos juntos, né? E não separados, entendeu? Parar com essa questão da velhofobia, achar que os velhos o pessoal mais velho não tem mais nada para... Porra, você pega pelo contrário. Você pega o Steve Jobs, tem uma foto dele bonitinho, novinho, tudo, fundador da Apple, e uma foto dele mais velho, cabelo branco, tudo. Cara, o cara foi mandado embora da própria empresa, voltou cheio de ruga, voltou bem mais velho e voltou muito mais experiente. Quer dizer, cara, a gente não pode desprezar a experiência, né? A gente tem que pegar a experiência e dar um up, né? E eu acho que são uns cases aí de ter feito... Não tenha dúvida. Né, pô? Não tenha dúvida. Escrever os livros que eu tenho escrito com o Sandro tem sido muito legal, uma jornada. Mas eu tive que fazer um rompimento dentro de mim muito grande, cara. Foi assim, foi bem dolorido, né? Uns 2 anos assim de dores duríssimas. Mas a hora que você consegue, cara, você consegue fazer coisas tão incríveis, cara, que sabe, é muita felicidade, né? Tanto que eu nunca tirei meu sabático depois que eu vendi a HSM, né? E eu digo, cara, eu tô vivendo meu sabático hoje, cara, porque eu tô fazendo coisas muito legais e contribuindo, e tudo bem, não fui passar um mês lá em Bali, mas não tem problema. Bom pra gente. Esse é o melhor sabático que vocês poderiam tirar, Salim. Todo mundo sai ganhando. Muito obrigado, cara. E LG, muito obrigado também pelos teus insights. Achei o recap no início do episódio foi super legal. E espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. Pô, pra caramba. Inclusive, eu tô aqui pensando, falei, cara, quantas vezes já não li HSM? Quando eu tinha 14, 15 anos, quando perguntavam pra mim, quem que se você admira? Eu falava, Peter Drucker. Quem é essa pessoa? Cara, ter o Salib aqui, com essa erudição, compartilhar... Você é um case, Salib. Você é um case, sim, de alguém que valoriza o clássico, aprende com o novo e constrói o futuro do presente. Você é um case. Obrigado pela aula de hoje. Adorei exatamente isso que eu procuro fazer. E recentemente, há 2 semanas atrás, eu fui palestrante principal no palco da HSM+, agora que foi o produto que eu criei, né, HSM Expo Management, junto com meus sócios, né, que foi o maior encontro de executivos do mundo, literalmente, assim, de hard management, né? E eu, na minha jornada na HSM, durante 30 anos, eu nunca dei uma palestra na HSM, né? E talvez isso tenha me fortalecido essas relações do Rancharam me ligar aqui e querer escrever um livro comigo, entendeu? E quando eu escrevi o Gestão do Amanhã, né? Eu falei, pô, olha, cheguei para a turma lá, né? E eu não tenho tanto contato com eles, tenho um ótimo relacionamento, mas procuro não ter contato porque a gente está construindo uma vida nova, né? E falei, pô, olha, estou à disposição, né? Como assim? Pô, você nunca deu palestra, cara, não tem jeito. Aí eu falei, não, cara, tudo bem, né? Aí fui lá, humildemente, né? Construir, falando de graça pro começo, ganhando um pouquinho depois, ganhando um pocão agora, né? E aí foram lá, me convidaram para o palco principal como o único brasileiro, né, em destaque naquele dia. Olha aí. E aí e foi bem bacana, né? Um palco redondo, assim, um palco circular, e foi bem legal, assim. Dizem muitas vozes lá que foi a melhor palestra do evento, né? Mas vou deixar a turma julgar. Tenho certeza. Bom, pessoal, muito obrigado aí pelo super episódio aí. Tô me sentindo super, super feliz aí por ter feito essa jornada aí com vocês. Parceiros aí, contem conosco, comigo e com o meu irmão Sandro, para todas as iniciativas de vocês. A gente sabe que pode contar com vocês. Eu sou uma pessoa muito voltada à parceria. A HSM foi toda construída em parcerias fortes, mas parceiros muito, muito bem escolhidos, né? A gente não dá bola para todo mundo, né? Então, vocês estão muito alinhados aí e nos ensinam muito, né? Vocês trabalham com muitas empresas, e o conhecimento de vocês é fantástico. Então, a admiração aqui por vocês não falta, e que a gente faça muitos projetos juntos, né? Isso é muito importante. Muitos. Muito obrigado. Valeu. Se você gostou desse episódio, fique atento ao feed do seu reprodutor de podcast favorito na próxima semana. A gente vai trazer mais um episódio sobre essas tendências de 2023 e a gente quer as reações e opiniões de você que ouve todos os nossos episódios. Feliz Natal e um bom ano novo. E eu queria também
pedir, se você tem feedbacks para a gente, manda e-mail para podcast@coace.vc. Aproveite este período de ano novo para refletir, para inovar, para se reciclar e vamos voltar com tudo no ano que vem.